Salve, salve, fiel torcida, espero que com vocês esteja tudo bem. Eu sou a Marcinha, prazer demais ficar com você em mais um super sabadão e hoje é dia de Corinthians. Sabadão com o Timão em campo e a gente espera mais um belo jogo com uma grande vitória. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos, ative o sininho, clique no botão hypar e compartilhe o link do canal com seus amigos. Assim, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e propaga para mais seguidores. Alô da Fiel de hoje para o João Afonso, todos em Petrolina, lá no Pernambuco, também o Denis Ferreira, o Cícero Oliveira e o Roberto Monteiro. Abraço carinhoso para vocês, sejam bem-vindos. Bora lá, tem notícias e informações chegando. Pessoal, pediram aqui, nos comentários do canal sobre quanto custou Yuri Alberto aos cofres do Corinthians. Fomos atrás aí. Aliás, foi mais uma polêmica que surgiu nos últimos dias. Vendas nebulosas, percentual repassado que não foi publicizado e cocitas, mas que vocês têm consciência, a gente já tratou desses assuntos por aqui, não vou repetir. Pessoal, em números reais, em valores absolutos, a gente não tem essa informação. Por quê? Vamos começar do princípio, A priori no contrato, o Corinthians ainda detém 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Contudo, entretanto, não sei se está no documento em apartado ou se ficou ao menos um acordo verbal de repassar 10% para o empresário do jogador. Resumindo, pelo que a gente está descobrindo dia após dia, Corinthians ficou somente com 40% dos direitos econômicos do jogador. Tá, Marcinha, mas e aí? Em números reais, quanto ele custou? Cara, não sei precisar. Por quê? Porque o Yuri, ele chegou ao Corinthians, na verdade, através de uma negociação que envolveu vários jogadores. Robert Renan, o Corinthians cedeu 55% dos direitos econômicos do jogador. Duqueiroz, 90% dos direitos econômicos do atleta. Ivan, 50%. Mantuan, 90% dos direitos econômicos. E por último, Pedro, jovem ainda, que foi cedido ao Zenit da Rússia. Todos esses jogadores foram para lá. No caso aí do Pedro, Corinthians afirmou que ficou ainda com percentual. No caso, a gestão do William Monteiro Alves, mas no final soubemos que o Corinthians não tinha mais nada a receber. Enfim, foram todos esses jogadores com seus respectivos percentuais envolvidos nesta transação que possibilitou a chegada de Yuri Alberto ao Corinthians. Ou seja, envolveu, vou até contar para não me perder aqui, Robert Renan 1, Duqueiroz 2, Ivan 3, Mantuan 4 e o Pedro 5. 5 jogadores que o Corinthians cedeu, alguns jovens com possibilidade incrível de se valorizar no mercado, a exemplo do que aconteceu com o Pedro. O Corinthians cedeu todos esses jogadores por metade dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Inicialmente, ele chegou com contrato válido até 2027 e recentemente renovou o vínculo com o Timão até julho de 2030, com multa rescisória de 500 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Recentemente, a Roma da Itália demonstrou interesse em contratar o atacante do Timão. Segundo informações do GE, o clube italiano teria oferecido cerca de 30 milhões de euros, algo em torno de 190 milhões de reais, mas a proposta foi recusada. E mais, não joga. Contusão diagnosticada, Memphis Depay tá fora. Pessoal, Corinthians entra em campo logo mais às 21 horas, horário de Brasília. Jogo fora de casa, no Maracanã, diante do Fluminense. O Corinthians vai com muitos desfalques. Através de exame de imagem, Memphis Depay teve constatada uma lesão. Já iniciou o tratamento, mas está fora desta partida. Ele se queixou de dores no final do primeiro tempo na partida da última quarta-feira diante do Atlético Paranaense. Foi reavaliado e, através de exames, foi constatada uma lesão. Ele está com edema no músculo posterior da coxa direita. Por outro lado, Ranieri, que estava lesionado, já iniciou o período de transição física, mas também não deve estar disponível para enfrentar o Fluminense. E mais, e o fundo de investimento? Será que o Corinthians vai aderir? A arena será paga? Será a solução? Vamos saber o assunto. Pessoal, recentemente levamos a público a informação de que o presidente da Caixa Econômica Federal,
a estatal que financiou a construção do estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena. Ele falou que o Corinthians poderia fazer um rateio, fazer um fundo de investimento, vender as cotas para os seus torcedores, pagar a arena e ainda sobraria grana se cada cota fosse comercializada por pelo menos R$100. Quem falou isso foi o senhor Antônio Vieira Fernandes, que é o presidente da Caixa Econômica Federal. Aliás, ele se mostrou aberto a negociar com o Corinthians. E quanto aos cartolas do Timão, será que eles aceitariam fazer isso? Bom, Rosala Santoro se pronunciou. Ele, que foi conselheiro e diretor financeiro do Corinthians, em entrevista à ESPN falou, abre aspas, esse de fato não é um assunto novo. A gente fala nessa opção de venda de cotas do fundo imobiliário já há algum tempo. Isso não tem um grau de ineditismo. Segundo o próprio, esse assunto já foi pauta aí durante várias gestões e também vários responsáveis pelo departamento financeiro do Corinthians teriam estudado o tema, tais como Wesley Mello, o próprio Santoro e o Pedro Silveira. E agora o assunto volta à pauta e quem está à frente da pasta é o Emerson Piovesan. Abre aspas. É uma discussão que vem desde o Wesley Mello, que me antecedeu lá na diretoria financeira. Era alguma coisa que foi tentada na época com apoio de uma consultoria externa. Foi feita uma apresentação para o mercado. Essa ideia nunca foi abandonada quando estive na gestão. No início de 2024, a gente fez uma primeira visita ao presidente da Caixa para retomar o assunto. E eles foram receptivos. Na cabeça deles, a gente tinha que fazer emissão de cotas para valores maiores. Nessa conversa, a gente chegou à conclusão que fazia sentido segmentar a oferta e, de alguma forma, popularizar. E aí você vê a fala dele de que isso poderia começar com R$100. Depois que eu deixei a gestão, Pedro Silveira, que me sucedeu, também tentou levar isso adiante. Mas, como vocês veem, são 3 gestões que, de alguma forma, tangenciaram esse assunto na gestão da diretoria financeira. Estamos aqui na 4ª, com Emerson Piovesan. Tem um grau de complexidade que não é trivial. Para tirar do papel, tem algumas coisas que merecem ponderação. A primeira é que, obrigatoriamente, você vai ter um trâmite de aprovação nos órgãos internos do clube. Isso vai ser motivo de apreciação do CORE, que é o Conselho de Orientação, e seguramente pelos valores envolvidos, dado que você está vendendo uma propriedade do clube, que são as cotas do fundo. Vai ter que submeter isso ao Conselho Deliberativo, afirmou Rosala. Resumindo, se o Corinthians optar por esse modelo de negócios, o torcedor seria, dono de uma cota da Neoquímica Arena. Rosala ainda seguiu, abre aspas. O presidente da Caixa coloca que os torcedores poderiam se mobilizar. Está correto, mas a questão aqui é, a gente acabou de passar por uma experiência de vaquinha, que na minha opinião foi bem sucedida na medida que trouxe para a mesa basicamente 40% a mais do que a gente arrecada de bilheteria por ano, mas mostrou que está longe de ter a capacidade de captar os valores que são necessários para enfrentar essa questão de dívida. O problema da dívida não é o financiamento da Arena. O financiamento da Arena é um componente e responde por 700 milhões de 2,6 bilhões do total da dívida, citou Rosala. Segundo a opinião do Rosala Santoro, o Corinthians precisaria buscar formas de elevar o faturamento e o lucro sobre a operação do estádio em Itaquera, para que pudesse concorrer com outros fundos de maneira atraente financeiramente no mercado. Comentários eu deixo com vocês. E olha só, pessoal, o que eu falei para vocês nos bastidores? Já começou a treta aí por empresários que querem deter aí os direitos de negociar o Guilherme, o Guinegão. Segundo a ESPN, a empresa Brasil Sports, que representa o atacante há anos, tem recebido propostas para vender parte do contrato de exclusividade que detém sobre o atacante. Os valores oferecidos giram em torno de R$10 milhões por esse contrato de exclusividade, ou seja, por ter o direito de oferecer o jogador para outros mercados. Mas a Brasil Sports prefere seguir sozinha. Ela também leva em conta a opinião da família do Gui, que não quer lidar agora com outro profissional atuando em nome do jogador. O Guinegão ele tem contrato com o Corinthians agora, recém-renovado até 2030. Está protegido aí por multas rescisórias milionárias, 140 milhões para clubes do Brasil e 100 milhões de euros para clubes do exterior.
O que falei pra vocês que precisava blindar o jogador, não é? E hoje é dia de Corinthians. O Timão divulgou nesta sexta-feira, após o último treino preparatório para encarar o Fluminense em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão com vários desfalques. Charles com dores no joelho, José Martínez, que sofreu um trauma no tornozelo na partida da Venezuela contra a Colômbia, não viajaram. Além deles, estão fora Memphis Depay com edema na coxa direita, André Carrijo com a lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e está suspenso. Breno Bidon e o Bahia, também com edema no tornozelo esquerdo, estão fora. Em contrapartida, o Timão conta com as voltas de Félix Torres e Romero. André Ramalho, também recuperado de uma virose, foi relacionado. O Corinthians está concentrado com Hugo Souza, Felipe Longo e Cauê, Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká e João Pedro, Mateuzinho, Matheus Bidu, Fabrício Andileri, Hugo e João Vitor, Maicon, Rodrigo Garro, Rian, André e Dieguinho. Atacantes: Yuri Alberto, Romero, Vitinho, Kaique, Thales Magno e Gui Negão. Pra cima deles, vai Corinthians! Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixa aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.